Fala aí, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Como é que estão os estudos aí? Tranquilo? Show! Então, galera, como vocês já viram aí no título, aulinha de função modular. Só que hoje a gente vai ter aqui um foco maior na parte das alterações do gráfico, tá? A gente vai falar sobre quando o gráfico sobe, desce, vai para a direita, vai para a esquerda, beleza? Só que antes de tudo, obviamente, a gente vai dar introduzida na parte de função. Tá? E aí, é uma matéria bem legal, eu gosto, espero que você consiga entender também. Só que antes de tudo, venho te convidar a me seguir lá no Instagram, tá? Tô postando bastante coisa legal, tô postando todo dia uma questãozinha no Story, então tu só bota lá na enquetezinha, pronto, já matou uma questão, começou o dia matando uma questão, beleza? Todo dia de manhã tô soltando uma questãozinha lá e também venho te convidar a participar do nosso canal oficial no WhatsApp, é o nosso grupo, onde eu aviso sobre tudo, jogo materiais, enfim, tem lá o link para o nosso Drive e lá a galera recebe com antemão todos os avisos que eu preciso fazer. Inclusive, semana que vem, dia 1 de maio, feriado, né, dia do trabalho, vou estar fazendo um aulão aberto online de estatística. O tema da aula vai ser estatística, matéria que é certa na época. E aí eu venho te convidar a participar desse aulão, tá? A galera do canal já sabe, a galera do Instagram já sabe, beleza? Então segue lá, entra no canal. Só de estar no nosso canal, no nosso grupo do WhatsApp, tua presença já está garantida. Valeu? Então, galera, partiu para a nossa aula. Vai aparecer aí, mas aí tu entra. Então, olha só. Função modular, nossa matéria de hoje, beleza? E, galera, já te adianto o seguinte. A matéria é legal, tá? Eu gosto, acho bem divertido. Função modular. Claro que tem ali seus casos e casos. Ela pode complicar muito ou pode ser algo bem tranquilo, tá? Só que antes de tudo, a gente precisa conhecer o que é esse tal de módulo, né? Afinal, a função modular é toda função que tem a presença de um módulo. E aí, galera, a melhor forma que eu consigo te mostrar o que é um módulo é através do próprio módulo. Então, por exemplo, módulo de menos 2 são essas duas barras verticais aqui. Resulta no 2. Módulo de menos 7 resulta no 7. Módulo de 3 resulta no 3. Galera, assim, de uma maneira muito grosseira falando, o que é um módulo? Basicamente, ele torna o seu número positivo, tá? Assim, de uma maneira muito grosseira. Agora, de um jeito certo. O módulo é aquele que extrai o valor absoluto do nosso número, tá? E o que isso indica para mim? Vamos puxar lá numa reta numérica. Quando a gente vai falando de módulo, na reta numérica, eu tenho que o módulo de qualquer número é a distância que ele se encontra em relação ao zero. Então, por exemplo, se eu coloco o zero aqui, menos 4 e 2, dessa maneira. A distância que o 2 se encontra em relação ao zero é o módulo dele. Então, ó, o 2 está a 2 unidades do zero. Então, isso me indica que o módulo do 2 vale 2, beleza? Assim como o menos 4, ele se encontra a 4 unidades para trás do zero. Então, isso me indica que o módulo do menos 4 é igual a 4. Tá? Então, sempre que a gente vai falando sobre módulo, vai estar aparecendo esses valores, essas barras verticais em volta do número, beleza? Que é para te simbolizar que está acontecendo o módulo, e de uma maneira muito grosseira, o módulo serve para tornar positivo aquele número, beleza? Mas de uma maneira mais bonita, de uma maneira mais certinha, o nosso módulo, ele extrai o valor absoluto daquele número. É a distância que aquele número se encontra em relação ao zero. Beleza? E galera, para eu ter uma função modular, basta ter a presença do módulo. Então é uma função que tem módulos. Beleza? Basicamente é isso. Viu a lei de formação? Viu a presença de um módulo? Aquilo ali é uma função modular. Então, por exemplo, se eu tivesse f de x igual a módulo de x. Isso é uma função modular, tá? E galera, a função modular, ela é uma função muito engraçada porque ela não tem um estilo próprio dela. Como assim? Temos a função afim, que é a função do primeiro grau, que inclusive tem vídeo aqui no canal, que é através de uma equação do primeiro grau, né? Temos a função quadrática, que é a função do segundo grau, que também tem vídeo aqui, que é através de uma equação do segundo grau, a função exponencial, a logaritmo, enfim. A grande maioria das funções possui um estilo próprio, uma lei de formação própria. A função modular,
ela meio que não tem um estilo próprio. O que marca a presença dela ali são os módulos. Mas a conta em si, a equação, ela se apropria muito de outras equações que já existem. Então a gente vai pegar tudo que a gente já sabe a respeito de todas as funções, função afim, função de segundo grau, exponencial, logaritmo, e adequar as condições do módulo. E quais são as condições dos módulos, galera? Seguinte, o módulo, como vocês puderam ver, sempre resulta num valor positivo, certo? Então, se eu pego uma função e coloco ela inteira dentro de módulos, eu passo a entender que as respostas que essa função vai me dar são respostas completamente positivas. Você concorda comigo? Por exemplo, aqui, conforme eu for substituindo o valor do x aqui, qualquer x que eu colocar, tem como obter um valor negativo na nossa resposta? Nesse caso, não, né? Certo, já é meio caminho andado, tá? Para a gente chegar lá. Só que antes de tudo, deixa eu te mostrar o que define um módulo. A gente tem o seguinte, que se eu tenho módulo de x, a gente fala que o resultado desse módulo é o próprio número que está lá dentro, se o número for um número positivo ou o próprio zero, e a gente fala que é menos o número que está lá dentro, se o número for um número negativo. Pô, calma aí, Thales, não entendi nada. Olha só o que eu estou te falando. Módulo de 4. Qual é o número que está lá dentro? 4. É um número positivo? É. Então o resultado desse módulo é o próprio número. No caso, o 4. Módulo de menos 3. Qual é o número que está lá dentro? Menos 3. O que isso indica para mim? É um número negativo. Então a resposta desse módulo é menos o número que está lá dentro. Então menos 3, que dá 3. E aí vê se o processo que eu havia dito para você sobre tornar um número positivo não aconteceu aqui, certo? Então, galera, o início de módulo, a definição em si, vai girar em torno disso, tá? E aí, antes da gente entrar na parte da função, eu vou te adiantar aqui uma partezinha só de equação modular, beleza? Não vou te mostrar todos os casos, vou mostrar somente um dos casos, para a gente poder entrar na parte da função tranquilamente. Ó, equação modular, que é um dos casos mais presentes, mais incidentes de surgir, que é também o caso mais tranquilo de todos, tá? Muito comum aí na IAR, na ESA, beleza? Que é quando eu tiver, por exemplo, módulo de x mais 1 igual a 4. Galera, isso aqui é uma equação modular. Como é que a gente resolve isso? A gente parte do princípio da definição que nós tivemos anteriormente. Eu estou te falando que o módulo de um determinado número resulta em 4, certo? Só que, galera, pensa aí comigo, é um número fácil. Módulo de quem que dá 4? Ah, o módulo do próprio 4 me dá 4, e o módulo do menos 4 também resulta no 4. Vocês concordam comigo? Sim, né? Então é o seguinte, a partir disso a gente consegue resolver essa equação. Por quê? Eu entendo que o que está dentro do módulo pode ser o próprio número 4, ou aqui, na verdade, né? Pode ser o próprio número 4, e o que está dentro do módulo pode ser também o menos 4, porque ambos vão me dar a resposta como 4, certo? Então, por exemplo, o x mais 1 ele pode ser 4, e o x mais 1 pode ser menos 4. Logo, o x seria 3, ou o x seria menos 5. O que eu estou querendo te dizer? Que tanto o 3 quanto o menos 5, quando colocados aqui dentro do nosso módulo vai me dar o valor em que o valor absoluto dele resulta no 4. Quer testar? Pega o 3 e coloca aqui. 3 mais 1, 4. E qual é o módulo de 4? 4. Menos 5 mais 1, menos 4. Qual é o módulo do menos 4? 4 também. Tá vendo? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 2x menos 4 igual a 2. Quero saber quais valores de x que eu coloco ali para a nossa resposta do módulo dar 2. Então vamos lá. Partindo do pensamento que para dar 2, dentro do módulo pode ter o próprio 2 ou o menos 2. Então eu tenho que 2x menos 4 vale 2, ou 2x menos 4 igual a menos 2. 2x é igual a 6, logo o nosso x vai valer 3.
2x igual a 2, logo o nosso x vai valer 1. Beleza? Então isso me indica que se eu pegar o 3 e jogar aqui dentro, vai bater o módulo. 2 vezes 3, 6, menos 4, 2. E módulo de 2 realmente é 2. 2 vezes 1, 2, menos 4, menos 2. E o módulo de menos 2 realmente é 2. Então, galera, esse aqui é o nosso primeiro caso de equação modular. É o caso mais tranquilo que a gente tem, beleza? É um caso muito presente na ESA e na EAR, como eu citei para vocês, tá? Não é o único, temos outros casos, outros muito mais difíceis do que esse, mas esse caso é só partindo da ideia aqui da decomposição do nosso módulo de acordo com a definição dele, beleza? Que foi justamente o que nós vimos anteriormente. E galera, eu entendendo isso, eu sabendo como o meu módulo vai se comportar, eu sabendo o que é um módulo, sabendo o que é uma equação modular, a gente consegue partir para a função modular, que vai ser uma função que tem a presença do módulo ali na lei de formação. Beleza? Então, ó, vou dar uma acelerada aí enquanto eu apago aqui. Voltei, fui conferir também se estava gravando, porque ninguém merece, né? Gravar o vídeo todo e depois ver que não estava gravando. Então, galera, nossa função modular é toda função que pode ser escrita ali com a presença de um módulo, né? Que tem a presença do módulo, na verdade. Lembrando que a definição do módulo acontece da seguinte maneira. É o próprio valor que está lá dentro. Se o x for maior ou igual a zero, ou seja, o valor for um número positivo ou maior que zero, né? E menos o valor que está lá dentro, se o x for um número menor do que zero, certo? Mas tá, como é que essa definição se aplica a outros módulos, por exemplo? Olha só, se eu tiver módulo de x mais 1, eu vou ter o seguinte, que esse módulo pode se comportar de duas maneiras. Eu posso ter o próprio valor lá dentro, se ele for maior ou igual a zero, beleza? Ou seja, se o x for maior ou igual a menos 1, ou eu posso ter menos o que está lá dentro, se o que estiver lá dentro for menor do que zero, ou seja, se for menor do que menos 1. Então, o que fica de ideia aqui para a gente? Sempre que eu tiver um módulo, galera, nós vamos utilizar a versão positiva do que está lá dentro do módulo sempre que o x for maior ou igual que a raiz do módulo. E eu vou usar a versão negativa sempre que o que estiver lá dentro, né, o x for menor do que a raiz desse módulo. Então, se eu tivesse aqui 2x menos 6 dentro do módulo, qual é a raiz desse módulo? Como é que a gente encontra a raiz de alguma coisa? É o valor que zera. Nesse caso, vai ser 3. Então, por definição, eu vou ter o seguinte. A versão positiva do que está lá dentro, se o x for maior ou igual à raiz do módulo, e a versão negativa do que está lá dentro, se o x for menor do que a raiz desse módulo. Tá? Mas por que eu estou te mostrando isso? Porque, galera, toda função modular, tá? Já tira um printzinho aí que eu já vou rabiscar mais. Toda função modular, na verdade, pode ser decomposta, pode ser separada em intervalos. Porque a função modular, normalmente, ela tem mais de um comportamento no gráfico dela. Como assim? A gente tem que numa função modular, normalmente, né, 90% dos casos, 80% dos casos, a partir de um determinado número, o gráfico se comporta de uma maneira, e a partir de outro número, o gráfico se comporta de outra maneira. Porque, olha só, vou te dar aqui duas situações. Imagina que eu tenho f de x igual a x e f de x igual a módulo de x. Então, olha só. Isso aqui, essa primeira situação, é uma função afim, certo? É uma função do primeiro grau. É a reta bissetriz dos quadrantes ímpares, beleza? Então, a reta desse gráfico é assim. Só que, cara, o que mudou daqui para cá? O módulo, ele surgiu ali. Concordam comigo? E lembra do que eu falei lá no início? Que o módulo, ele não admite valores negativos como resposta dele, ou seja, esse módulo não tem a menor condição de me dar uma resposta negativa. De que maneira que isso implica na nossa função?
toda essa parte que está abaixo do eixo x, que corresponde a imagens negativas, toda essa parte aqui vai acontecer como se rebatesse no eixo x, como se o eixo x funcionasse como um espelho plano aqui para a gente. Vai rebater, porque as imagens que eram aqui negativas não vão mais acontecer. Quer ver? Vamos fazer um teste, olha só. Eu tinha f de 0 igual a 0, f de menos 1 igual a menos 1, f de menos 2 igual a menos 2. Vou usar os mesmos pares ordenados na outra. F de 0 ainda dá 0. F de menos 1, módulo de menos 1, que dá 1. E o f de menos 2 é o módulo de menos 2, que dá 2. Tá entendendo o que está acontecendo? As respostas negativas que nós tínhamos a partir desse gráfico vão ser rebatidos por conta do nosso módulo. Então, todos os valores que inicialmente dariam negativos nessa função vão passar a dar positivo por conta do nosso módulo. De que maneira que isso reflete no meu gráfico? Galera, o gráfico da modular, sempre que tiver a presença do módulo, é como se a parte negativa rebatesse para cima. Então, se originalmente a nossa função se comportava dessa maneira aqui, ó, ela pegava ali a parte de cima e vinha pela parte de baixo, agora, na verdade, ela vai estar se comportando dessa maneira. E aí que entra o lance que eu estava te falando, que a função modular, ela se comporta com mais de um momento através dos intervalos. A partir do zero para o lado direito, a minha função está se comportando de uma forma, né? Ela está crescendo. E do zero para a esquerda, a minha função está se comportando de uma outra maneira, ela está tomando uma outra direção, ela está, na verdade, decrescendo. E isso aí, galera, é justamente isso aqui. Eu estou te falando que quando o x for maior do que zero, ela vai seguir essa lei de formação. Então, essa reta que surge aqui do lado direito para a gente, é como se fosse f de x igual a x. Só que quando o x for um número menor do que zero, eu vou seguir essa lei de formação. Então, essa parte que está aqui do lado esquerdo é como se eu estivesse seguindo a função f igual a menos x. Tá? Então, tudo que a gente vai ver a respeito do deslocamento gira em torno dessa função aqui, tá, galera? Vai girar em torno dessa função módulo de x. Beleza? Vou te mostrar como é que isso funciona numa função mais elaborada. Já tira o printzinho aí. Foi? Tranquilo. Vamos lá. Imagina, por exemplo, que eu tivesse a seguinte função. Ó, fazer a mesma ideia, comparando lado a lado. F de x igual a x mais 1. E f de x igual a x mais 1, só que dentro do módulo. Tranquilo? Então, ó, vamos colocar aqui nossas retas. Dá uma consertadinha aqui. Para ver se a gente pegou legal essa ideia aí. Pô, essa minha caneta preta não tá maneira, mané. Eu acho que foi a tinta que eu coloquei. Vou botar uma tinta... Queria dar uma economizada, tá vendo? Barato sai caro. Então, olha só. O gráfico de x mais 1 é uma função afim, temos lá o vídeo, né, ensinando a montar o gráfico de função afim, então já vou direto, galera. Nosso gráfico vai ser assim, passando aqui no 1 e aqui no menos 1, beleza? Só que agora eu vou pegar o que estava nessa função e tacar o módulo. E aí o que vai acontecer? Toda a parte referente a imagens negativas, ou seja, toda essa parte aqui, vai rebater para a parte positiva do nosso gráfico, beleza? Então, se a minha função inicialmente ela se comportava dessa maneira, agora ela vai vir e rebater dessa forma. Menos 1 e 1. Então, esse seria o nosso gráfico. Agora, se eu fosse decompor esse gráfico em duas funções através do intervalo, nós temos ali módulo de x mais 1, certo? Por definição, é o próprio número que está lá dentro, se o que está lá dentro for maior ou igual a zero. Logo, se o x for maior ou igual a menos 1. E é menos o que está lá dentro, se for menor que zero,
logo se for menor que menos 1. E aí, com isso, essa mesma função que está sendo escrita através dessa lei de formação modular, eu posso escrever através de intervalos. Assim, ó, posso falar que é uma função f de x, x mais 1, se o x for maior ou igual a menos 1. Menos x menos 1, se o x for menor que menos 1. Então, esse intervalo aqui está determinando aquela função. É como se do menos 1 para o lado direito a gente tivesse parte da função x mais 1 e do menos 1 para trás tivéssemos parte da função menos x menos 1. Beleza? Então, galera, a função modular em si é isso, tá? Vai estar girando em torno desses módulos, da nossa condição aqui, da nossa definição, dessa decomposição em intervalos, beleza? Você entender como funcionam as equações modulares. Mas agora vem o nosso grande foco, que são as alterações que acontecem no nosso gráfico. Então já tira o print aí de novo, beleza? Bom de vídeo é que vocês podem pausar, tirar print, fazer tudo o que quiserem. E galera, como de costume, materialzinho na descrição, beleza? Listinha de questões de modular, tanto equação quanto função vai estar disponível aí. Vai estar no Drive, que está disponível lá no nosso grupo, então vou te relembrar aqui. Segue a gente lá no Instagram, vai estar aparecendo aí. E participa do nosso grupo no WhatsApp, que lá vocês recebem todos os avisos aí. Show? E lembrando que o nosso projeto MEF Militar está com um tempo limitado para entrar, hein? É a última oportunidade de entrar no projeto esse ano. Valeu? Então, em nossas alterações no gráfico. Alterações no gráfico. Pô, ficou parecendo que eu escrevi tudo de uma vez só. Galera, nossa referência para as alterações vai ser a função modular que eu já citei aqui para vocês, tá? Que é f de x igual a módulo de x, certo? Que a gente já viu ali anteriormente. Nosso gráfico, né, é representado dessa seguinte maneira. Oi, tô precisando de uma régua nova, hein? Quem quiser me dar de presente, meu aniversário tá chegando, inclusive, hein? Então, ó, nossa referência vai ser esse gráfico aqui, tá? Todas as alterações que nós vamos estar falando vão ser baseadas nesse gráfico. Ele vai ser o nosso ponto de partida quando a gente for verificar uma determinada alteração, beleza? E galera, nós temos aí 4 tipos de alteração, assim, importantes que a gente precisa conhecer, beleza? Nossa primeira alteração é quando nós tivermos uma soma dentro do nosso módulo. Dessa maneira. Antes eu tinha somente f de x igual a módulo de x, agora a gente tem ali f de x igual a módulo de x mais um determinado valor. Galera, sempre que a gente alterar, né, um valor somando ou diminuindo dentro do módulo, a gente vai estar lidando com uma alteração horizontal do nosso gráfico pelo eixo x. Então a minha função que originalmente era dessa maneira, né, lembrando que a nossa referência é f de x igual a módulo de x, após a alteração de soma ali dentro, após eu somar a unidade, o meu gráfico vai deslocar horizontalmente a unidades para o lado negativo do nosso gráfico. Galera, o deslocamento horizontal, ele acontece contrário ao sinal que está sendo feito ali. Então, por exemplo, se na f de x igual a módulo de x mais 2, o nosso gráfico vai deslocar 2 unidades para trás, beleza? Então, a próxima alteração, que é quando eu subtrair dentro do módulo, que é quando eu tiver menos um determinado valor, pensa comigo, se quando eu somei eu andei para trás, para o lado negativo, quando eu diminuir, você acha que eu vou andar para qual lado? Perfeito, o positivo, tá? Eu vou andar para o lado direito do nosso gráfico. Então, ó, dessa forma, nosso ponto de partida, né, nossa referência, f de x igual a módulo de x, dessa maneira, certo? Só que eu vou realizar ali a alteração, ou seja, eu diminuir a unidade. Então, quer dizer que o meu gráfico vai deslocar
a unidade para o lado direito, tá? Ficando aqui da seguinte forma o nosso gráfico. Então, repara o seguinte, se soma ou subtrai dentro do módulo, nosso deslocamento é horizontal, beleza? Vou colocar aqui, deslocamento, será que cabe? Horizontal. Pronto. Somei ou subtraí, desloquei horizontalmente. Se eu estou somando, eu desloco para o lado contrário ao sinal. Ou seja, somando vai para o lado negativo, subtraindo vai para o lado positivo. Tranquilo? Agora, as outras alterações também são alterações de soma ou subtração, porém agora fora do módulo. E galera, quando a gente faz essas alterações, já vou escrever o outro aqui, fora do nosso módulo, é uma alteração no gráfico de maneira vertical, ou seja, o nosso gráfico vai andar para cima ou vai andar para baixo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui f de x igual a módulo de x mais a, diferentemente da alteração que nós estávamos fazendo dentro do módulo, as alterações fora do módulo, elas seguem o sinal, tá, galera? Então, por exemplo, usando aqui a nossa referência, módulo de x vai ser dessa maneira. Se eu somo a unidade do lado de fora, então meu gráfico ele vai subir a unidade de onde ele estava, ficando aqui dessa maneira. Beleza? Então, quando eu subtrair, você acha que vai acontecer o quê? Nosso gráfico vai para baixo. Perfeito. Então, ó, xy, botar a nossa referência aqui, que é o f de x igual a x, dessa forma, subtrair a unidade, então eu vou descer a unidade. Então, por exemplo, se eu tivesse f de x igual a módulo de x menos 2, o que isso me indica? Que ele vai descer o nosso gráfico 2 unidades para a parte negativa. Beleza? Então, amigos, essas são as alterações mais importantes, as mais necessárias para a gente. Quando eu mexo dentro do módulo, desloca-se horizontalmente, e quando eu mexo fora do módulo, desloca-se verticalmente. Beleza? Deixa eu ver se consigo escrever aqui. Vertical. Pronto. Já tira uma foteca aí, que isso aí vai te ajudar com certeza, beleza? Vou até estar soltando lá no Instagram isso aí. Show? Tá, mas de que maneira que isso pode realmente me ajudar? Galera, tira o print aí, que eu já vou apagar, pô, aqui é coisa rápida. Então, ó. A gente vai construir um gráfico totalmente baseado nessas alterações. Então, é o seguinte. Imagina que eu tenho a seguinte função. Vou tirar aqui da cabeça. F de x igual a módulo de x mais 3 menos 5. Isso tudo dentro do módulo. Vamos construir esse gráfico? Então, a parte por parte, na calma, beleza? Que as coisas vão dar certo. Então, ó, não vou me apegar tanto a valores, tá, galera? Vou dar aqui uma atenção ao desenho do nosso gráfico, tá? Só para você ter uma ideia melhor. Lembrando que a nossa referência é o f de x igual a módulo de x, certo? Seria essa a nossa referência. Vamos por partes. Primeiro, esse carinha aqui dentro. X mais 3 dentro do módulo, olha só, somou 3 dentro do módulo, então vai andar 3 unidades para trás. Então vai vir aqui no menos 3 e vai ficar dessa maneira. Certo? Só que aí depois de ter feito isso, o que ele fez aqui, fora desse módulo? Subtraiu 5 unidades, não é? Então, ó, essa parte toda aqui foi subtraída 5 unidades. Então, esse cara vai descer 5 unidades, né? Alteração fora do módulo mantém o sinal. Então, vai vir para cá. Nosso gráfico vai ficar dessa maneira aqui. Certo? Acho que vou ter que até aumentar aqui o eixo X que eu tinha feito.
Pronto, dessa maneira. E galera, depois disso tudo, reparem, primeiro, eu olhei para o módulo que estava mais lá dentro, 3 unidades para trás, fiz aqui. Depois, olhei que ele foi alterado fora do módulo, né? 5 unidades para baixo. E agora, após isso tudo, ele pegou e tacou módulo em tudo, certo? E o que que isso acontece? Toda a parte que estiver na parte negativa do nosso gráfico não pode acontecer, né? Porque está tudo dentro do módulo. Então, toda a nossa parte da função que está aqui para baixo vai rebater para cima. Lembra que eu falei que parece um espelho plano? Então, aqui continua do jeito que está, só que aí esse cara rebateu, né? E galera, como vai estar rebatendo, qual é a semelhança que isso tem com o espelho plano? Lá no espelho plano, a gente tem que as medidas se mantêm, né? A imagem é simétrica. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, se o meu vérticezinho estava no menos 5, quando rebater, vai passar a estar no 5. E aí vou só marcar o pontinho aqui para usar como referência. Então, ó, o meu gráfico final, na verdade, é esse gráfico roxo que nós fizemos aqui, tá? Então, vou até apagar o restante para poder visualizar melhor. Então, ó, nosso gráfico ficou totalmente montado, beleza? Então, esse seria o gráfico, claro, infinito para cá, infinito para lá, né? Na nossa função modular que acabou de ser, que eu puxei aqui da cabeça, né, para a gente montar a partir dessas alterações. Então, galera, beleza? Foi isso. O foco que eu queria dar maior é nessa construção do gráfico, nessas alterações que auxiliam demais. Tem questões da SpaceX que, caraca, essa alteração aqui, esse método de construir o gráfico ajuda demais, mano. A questão sai muito mais tranquilo e tá incluída na folhinha que eu vou deixar na descrição para vocês, beleza? Então, galera, passando só para relembrar, segue a gente lá no Instagram para acompanhar tudo que tem lá. Vai ter um aulão agora quarta-feira de estatística, tu não pode perder. E para garantir sua presença, basta entrar no nosso grupo que vai estar aparecendo aí o QR Code para você, beleza? Então, galera, espero que tenham gostado, espero ter conseguido ajudar e valeu!